Olá, está começando o Coletivo, o programa de entrevistas que mostra todos os ângulos de quem está no centro dos acontecimentos. Ele sobreviveu aos campos de concentração nazistas, onde presenciou as maiores atrocidades já praticadas contra a humanidade. Acabou confinado também em Auschwitz, onde sua família foi dizimada. Dentre os 200 parentes, apenas ele e um primo sobreviveram. Na noite de 1º para 2 de maio de 1945, foi libertado, pesando 28 quilos, com tuberculose, escorbuto e disenteria. Após a queda do nazismo, prometeu a si mesmo, com o objetivo de vida, contar à humanidade o capítulo de perseguições, atrocidades e matanças instituído por Adolf Hitler. E para contar essa história, o Coletivo recebe o escritor e jornalista polonês Ben Abraham. Ben Abraham é também presidente da Associação Brasileira dos Sobreviventes do Nazismo e professor da USP. Seja bem-vindo ao Coletiva. E para entrevistá-lo, nós convidamos os jornalistas Roberto Kedushim, autor do blog Notícias de Sião, Plínio Bortolotti, diretor institucional do Grupo de Comunicação O Povo. Convidamos ainda o professor de História André Rosa e o radialista e membro da Sociedade Israelita Cearense, Saul Tavares. Sejam todos bem-vindos. E, professor, queria que o senhor começasse contando com quantos anos o senhor foi levado para os campos de concentração. Quando a guerra começou, eu tinha 14 anos. Dia 7 de setembro, 7 dias depois do início da guerra, os alemães entraram na nossa cidade, começando perseguições aos judeus. Acontece que em 1942, alguns dias antes dos feriados judaicos, no início de outono, os alemães exigiram para que o diretor judeu do gueto entregasse a eles 20 mil pessoas que diziam que serão transportados à Polônia adentro e ficam trabalhando na Rússia. Mas ninguém acreditava, então declararam estado de sítio no gueto, que durante 7 dias ninguém podia sair, ninguém recebia nenhuma ração de comida, gente ficava sofrendo, inclusive descascando árvores, comendo cascas das árvores, e alemães chegavam quarteirão por quarteirão, prédio por prédio, mandando todo mundo descer, e depois colocavam uma cordinha mais ou menos 60 centímetros acima do chão, mandando pular por cima desta cordinha. Quem não conseguiu foi retido e mandando num lugar desconhecido. Soubemos depois que esse lugar desconhecido era um lugarejo chamado Chelmno, onde aos infelizes esperavam caminhões fechados, como caminhões de mudança, e quando todos foram aglomerados dentro do caminhão, da carroceria, ou com portas eram fechados e os gases de escapamentos conduzidos dentro da carroceria, e o trajeto, mais ou menos 12 minutos até 15, que demorou até as valas comuns, era suficiente para que todos chegassem asfixiados. E eu retorno com a pergunta do Roberto Kedushim. Dr. Ben Abraham, Adolf Eichmann, o tenente-coronel das SS, ele foi preso na Argentina de posse de um passaporte abonado pela Cruz Vermelha. Num dos livros do senhor, o senhor cita uma frase do pai de um amigo do senhor que diz o seguinte: o Papa com certeza é alemão, ou pelo menos italiano, amigo dos alemães. Com os gases acabaríamos com Hitler em 24 horas. E sem ele, os alemães ainda são capazes de ganhar a guerra. Fomos traídos. Fecha aspas. Cruz Vermelha, Vaticano. Eu pergunto, qual foi o papel das instituições diante das atrocidades que estavam acontecendo? Eu vou dizer aqui, no referente às instituições, referente aos países
onde judeus viviam como cidadãos da segunda, terceira categoria até a Segunda Guerra Mundial. Hitler estava fazendo trabalho sujo que todos desejavam, mas não tiveram coragem de executar. Ele estava resolvendo problema judaico. Os judeus, na Polônia, por exemplo, posso falar onde eu vivia, os judeus, na Polônia tinha, antes da guerra, cerca de 3.200.000 judeus. Eram tratados como cidadãos da segunda categoria. Os poloneses procederam pogroms, matança dos judeus, saquearam os judeus. Judeu não podia exercer nenhuma função pública. Não podia ser policial, por exemplo, não podia ser, até zelador de um prédio não podia ser. E na frente das lojas judaicas tinha sempre dois homens fortes poloneses que não deixavam entrar para comprar, pagando aos judeus maiores impostos que pagavam os poloneses, muito maiores. Como exemplo, posso citar, antes da guerra, alguns meses, o governo polonês resolveu que todos os prédios deveriam ser pintados a cor cinza. Faltava tinta, faltava pintores, então muitos donos de prédios não podiam a tempo executar serviço. Todos foram à justiça, tem uma justiça pequena e todos foram à justiça. As penas para poloneses era para pagar 20 zloty uma multa. Para alemão, 100 zloty uma multa. E judeu, 250 zloty. Esta era a Polônia antes da guerra. Senhor Ben Abraham, boa noite. Boa noite. Bem-vindo a Fortaleza mais uma vez. Eu gostaria de fazer duas perguntas, aproveitando inclusive o que o Plínio falou. Como é que o senhor vê hoje em dia essa retomada do antissemitismo, agora travestido de antisionismo, né? E outra, numa recente entrevista, Mahmoud Abbas, diretor da Autoridade Palestina, declarou que não aceitariam Israel como Estado judeu, quando muitos estados árabes se declaram países islâmicos. Então, como é que ficaria, como seria facilitada essa discussão pela paz se um lado não me aceita do jeito que eu sou? A minha opinião, durante os próximos 200 anos, não haverá paz verdadeira. Como na Europa, até depois da Segunda Guerra Mundial, quando agora tem uma União Europeia, não havia também na Europa. Isto, infelizmente. Mas não se refere o primeiro-ministro de Irã, que declara suas declarações contra Israel, etc. Ou nós, judeus, sobrevivemos Haman, sobrevivemos Khmelnytsky com seus pogroms, sobrevivemos Hitler, sobrevivemos Torquemada, também sobrevivemos ele também. Aos czares. E a questão do antisionismo? Antisionismo é antissemitismo, antisionismo, porque agora tem antissemitismo disfarçado em antisionismo. O antisionismo seria o antissemitismo politicamente correto? Politicamente, não. Mas, de fato, sim. Está certo ou não? Nós sobrevivemos todas estas, desses pogroms, nós sobrevivemos todas esses ataques, também sobrevivemos isso também. Enquanto haverá judeus, haverá antissemitismo, não tem dúvida nenhuma. Mas a paz não se faz entre os divergentes, independente de quem está do outro lado? Sim. Porque Brasil, eu não vou dar exemplo. Se eu esbarrar com uma pessoa na Europa, na Alemanha, na França, na Inglaterra, vai ser xingado e não vai ter fim.
se esbarra com um brasileiro e fala desculpa, ele te dá uma tapinha nas costas, não foi nada. É uma diferença. Dr. Ben, quando a gente lida com essas questões, as palavras têm peso. Então, por exemplo, o jornalista Plínio colocou há pouco a questão de que há um abismo social em Israel, pelo menos foi o que eu entendi, e de que tem uma elite se locupletando, uma elite que é beneficiada em detrimento de uma população de jovens que foram para a rua fazer um protesto. A colocação foi que os jovens refutam a questão de um enriquecimento de uma elite, e quando nós sabemos que o problema não está enriquecendo ninguém, está empobrecendo a todos. Então, palavras têm um peso. Assim como, por exemplo, campo de concentração tem um peso, porque, na verdade, eram campos de extermínio. Eram levados para exterminar. Então, como nós vivemos numa época de muito jogo de palavras, tem surgido agora esse movimento que se diz revisionista e que, na verdade, é um movimento negacionista. Eles negam o Holocausto, como Mahmoud Ahmadinejad, como aquele senhor lá do Rio Grande do Sul, que é um dos maiores opositores do senhor. E eu pergunto, então, o que dói mais? As lembranças do passado ou o negacionismo dos dias de hoje? Não, lembranças do passado é um. Negativismo agora é outro. Lembranças do passado que passou, que a gente não pode corrigir. Negativismo agora, eu, de minha parte, estou fazendo tudo através da palavra escrita e falada. Tenho 86 anos, já mais que 6 meses, completei. Estou indo para falar. Deixa eles falar. Deixa eu falar. Eu não posso segurar, mandar pessoa para não falar ou proibido de falar. E nesse caso, ainda, num dos livros do senhor, o senhor diz que o dia 6 de setembro de 1939 foi um dia marcante. Sim. Porque foi o dia que o exército polonês... entraram na nossa cidade. E no exército polonês saiu, os alemães entraram. Os senhores ficaram entregues à própria sorte. Sim. Essa semana, 72 anos depois, o senhor foi recebido no auditório por cerca de 800 pessoas. Sim. Que estavam, a maioria goim, não judeus, sim, e que estava apoiando. Qual a importância do senhor, para o senhor, de um momento desse em que há tanto negativismo, Roberto, negacionismo, qual a importância desse apoio? Roberto, só um pedido. Dá para você esclarecer o que é goim, só para... Goim são não judeus, né? Não judeus. Né? Isso, então tinha mais de 800 pessoas apoiando o senhor. Como que o senhor faz essas duas ligações de 72 anos atrás, abandonado, e agora um batalhão de pessoas apoiando o senhor? Esta é a minha satisfação da minha vida, satisfação do meu trabalho, que estou vendo frutos. Eu estou vendo frutos da semente que eu plantei. Sr. Ben Abraham, o senhor trabalhou com Simon Wiesenthal também, nessa sim, busca de criminosos de guerra e na sim, procura de dar punição a essas pessoas. Queria que o senhor falasse como é que foi esse trabalho e se ele continua com outras pessoas ainda no instituto que o Simon Wiesenthal fundou. Esta é uma pergunta que não tem muito sentido hoje em dia, porque quem era nazista destacado, não qualquer um, por exemplo, nazista destacado hoje tivesse pelo menos 110 anos, porque Hitler chegou ao poder em 1932, tá certo não? Levar uma pessoa que naquela época tinha 30 anos, quanto vai ter hoje? 108. Mais de 100 anos. E o Mengele, o senhor acredita que ele morreu como disseram que ele morreu? Eu provei que o corpo enterrado no Embu não era do Mengele. Provei internacionalmente, reconhecido pelo Estado de Israel. Professor, e o programa está chegando ao fim e o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Considerações finais, eu quero, através deste programa, agradecer a este país, ao Brasil, que acolheu eu e outros sobreviventes do nazismo com sua bondade
e bondade do povo brasileiro permitiu esquecer o passado e viver como homens livres no presente, o que não aconteceu na Europa com nós. Muito obrigada pela sua participação. Estamos encerrando mais um coletivo. Eu quero agradecer também ao André Rosa, ao Roberto Gueduchin, ao Saul Tavares, ao Plínio Bortolotti. Obrigada, professor, pela sua companhia e a você que nos acompanhou até agora. Até o próximo coletivo e uma boa semana a todos.